Bem-vindos à TV Minuano, canal 525. Bem-vindos ao programa Resumindo, a forma direta de tratar assuntos de interesse público. Destaques da edição. As primeiras cogitações para chapas à presidência da República dão asas à imaginação. Onde chegará e o que vai descobrir a CPI sobre concessionárias e serviços públicos no Rio Grande do Sul? O enredo da possível fuga que não se consumou vira alvo de polêmica nacional. Por ordem de Donald Trump, o litoral da Venezuela vira um barril de pólvora. A chefe da comunicação social da Defesa Civil do Estado, Tenente Sabrina Ripas, vai falar dos alertas sobre o clima, as mudanças do clima. E no estúdio, o deputado estadual Felipe Camozato vai se submeter a uma bateria de perguntas sobre política e gestão. Uma delas, até quando os impostos subirão? Nos bastidores, as peças que formarão o tabuleiro da sucessão já se movimentam. E as hipóteses mais estapafúrdias, mais absurdas, mais incoerentes são apresentadas na bandeja. Ontem, em Brasília, líderes muito entusiasmados do Centrão, aquele grupo que nunca quer sair do poder, esses líderes propuseram Ciro Gomes como vice na chapa do atual governador de São Paulo, conservador Tarcísio de Freitas, que concorrerá ao Palácio do Planalto pela oposição. São dois perfis completamente diferentes que não se aproximam, que não se identificam. E aqui estão os motivos. Tarcísio é um político equilibrado. Ciro é conhecido pelo apelido de pavio curto. Ciro paga para entrar numa briga, qualquer que seja a briga. Segundo motivo do distanciamento entre os dois, na eleição à presidência da República em 2002, Ciro Gomes liderava com folga todas as pesquisas. Tudo indicava que seria o vencedor no primeiro turno. Mas, durante a campanha, em uma entrevista, o repórter perguntou qual seria o papel de sua então esposa, a atriz Patrícia Pilar, caso ele viesse a se eleger. E a resposta do candidato pavio curto foi, abre aspas, a minha companheira tem um dos papéis mais importantes que é dormir comigo. Dormir comigo é um papel fundamental, fecha aspas. Na pesquisa seguinte, Ciro despencou. Abertas as urnas, Ciro chegou em quarto lugar, atrás de Lula, Serra e Garotinho. Terceiro motivo do distanciamento entre Tarcísio e Ciro. Ciro Gomes ele vive num carrossel. Ele começou a carreira se filiando ao PDS, sucessor da Arena, depois entrou no MDB, foi para o PSDB, foi para o PPS, para o PSB, para o PROS e atualmente Ciro está afiliado ao PDT, conhecido como puxadinho do PT. O PDT está na base aliada do presidente Lula e comanda um ministério, o Ministério da Previdência Social. O mesmo ministério do escandaloso desvio de dinheiro de pobres aposentados e pobres pensionistas. Os ficcionistas e arranjadores de chapas precisarão sugerir outra parceria a Tarcísio de Freitas. Ciro não dá.
Voltemos no tempo, voltemos a 1888. A 21 de agosto de 1888, o norte-americano William Burroughs recebeu o registro da sua máquina de calcular. Aí está William Burroughs. Filho de um mecânico, ele havia trabalhado por 5 anos em uma instituição bancária onde a tarefa de realizar intermináveis cálculos manuais levava à loucura. Foi o que despertou seu interesse em criar um mecanismo capaz de realizar este trabalho. E a produção vai mostrar o que foi o primeiro modelo desenvolvido por William. Aí está, o protótipo do primeiro modelo de uma máquina de calcular que hoje se resume a um aparelho celular. Só uma vida vivida para os outros vale a pena. Quem disse isso? Só uma vida vivida para os outros vale a pena. Quem disse? O gênio Albert Einstein. E agora, informações sobre alertas com a chefe da comunicação social da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Tenente Sabrina Ribas. Pergunta à produção, já está na linha. Muito boa tarde, Tenente Sabrina Ribas, seja muito bem-vinda ao programa Resumindo e nos resuma sobre alertas neste tempo, nesta fase de tantas mutações tão rápidas ocorrem. Tivemos semana um ciclone extratropical. Nos traga detalhes, por gentileza. Boa tarde, Armando. Bom, como você pode ver, hoje quem aproveitou, né? Eu estou aqui no Cais do Porto, onde nós estamos fazendo uma capacitação com a nossa equipe aqui. O tempo está ótimo hoje, mas a partir da madrugada, já para sexta-feira, a tendência é modificar. Nós temos a previsão para os próximos dias, sexta, sábado e para o domingo, né? Chuvas, alguns horários com temporais de chuvas bastante expressivas, um vento que pode atingir velocidades mais fortes em algumas regiões e também possibilidade de granizo. Então, hoje nós estamos, né, já desde ontem, com um aviso meteorológico e um aviso hidrológico em vigor, pegando mais a metade sul ali do estado. E também ao longo, né, nas próximas horas, se for necessário, a gente faz então a emissão dos alertas, até aproveitando para fazer assim uma conscientização da população. O aviso que nós publicamos é uma etapa que antecede a publicação dos alertas e ela traz o prognóstico, né, meteorológico. E os alertas, eles geralmente são um pouco mais próximos na iminência dos fenômenos acontecerem. Perfeito. Ficamos muito gratos pelas suas informações, chefe da comunicação social da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, Tenente Sabrina Ribas. Previsão do site climatempo.com.br para amanhã, sexta-feira. Alternância de sol e nuvens, chuva passageira em Porto Alegre. Temperatura mínima de 16, máxima de 26 graus. Vamos agora conversar com o deputado estadual Felipe Camozzato, do Partido Novo, graduado em administração com especialização em finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-graduação em liderança competitiva global pela Georgetown University dos Estados Unidos. Em 2016, sem nunca ter participado de uma campanha política, disputou primeira eleição, foi o 5º vereador mais votado em Porto Alegre, com 10.488 votos, sendo o primeiro eleito pelo Partido Novo em todo o país. Em 2020, 4 anos depois, foi a reeleição e acabou sendo o 3º vereador mais votado de Porto Alegre, com 14.279 votos. E 2 anos depois, em 2022, se arriscou,
quis dar um passo adiante e acabou sendo eleito deputado estadual do Rio Grande do Sul com 39.517 votos, sendo 20.554 obtidos em Porto Alegre. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Resumindo. Boa tarde, Burdi, um prazer estar aqui contigo. Sempre um prazer revê-lo e participar aí dos programas para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na Assembleia Legislativa e aquilo que interessa aos gaúchos. Bom, o senhor ainda pode ser considerado um novato na política. Eu lhe pergunto qual o seu percentual de satisfação com a política e qual o percentual de insatisfação com a vivência política? Olha, essa pergunta é capciosa, hein, Burdi? Eu diria que sim, né? Acho que me encontro também nessa condição de me entendo por um novato ainda na política, embora já estamos aí com cerca de 8 anos de mandatos, né, vereador e deputado. E certamente a minha visão sobre a política, de quem estava antes fora da política e agora de quem já vive o dia a dia de maneira mais intensa, ela mudou. E mudou por duas perspectivas. Primeiro, eu acho que para quem estava antes no mundo empresarial, que nem era meu caso, a gente encontra muitas vezes debates muito rasos, muita gente desqualificada e com baixa capacidade de tomar de decisão enquanto legisladores ou mesmo lideranças do Poder Executivo, secretarias e por aí vai. Muitas composições políticas, mas muita gente que, assim, para o nível de complexidade das decisões e para o tamanho do orçamento que muitas vezes gerenciam, certamente jamais estariam numa posição dessa relevância no setor privado e só no setor público estariam mesmo. E eu faço aqui um paralelo a orçamentos, por exemplo, em Porto Alegre nós temos orçamentos de 2 bilhões de reais na saúde, 1 bilhão de reais na educação, a prefeitura é um corpo de cerca de 8 bilhões de reais de orçamento, o estado são 80 bilhões de reais, e tu acaba vendo, né, não vou falar de quem está hoje na secretaria, mas ao longo da história, né, que pessoas ocuparam essas cadeiras e muitas vezes tu vê gente competente e muitas vezes gente que não tem a menor competência para estar ocupando essas funções. E por que o senhor acredita que não existe transparência? Por exemplo, nós ficamos sabendo o valor arrecadado de impostos não através do governo, do setor público, mas através de uma iniciativa da Associação Comercial de São Paulo que mantém o placar eletrônico impostômetro. Por que o governo joga tão fechado e não revela a quem alimenta os seus cofres com informações acessíveis? O que eles querem esconder? Eu diria até, Burdi, que talvez num passado distante, antes da política, eu diria que realmente eles querem simplesmente esconder. Hoje, conhecendo um pouco mais de como a coisa funciona, eu diria que eles têm dificuldade, inclusive, para ser transparentes por outras razões, por incompetência, muitas vezes, diferentes atribuições em diferentes instâncias e órgãos distintos fazendo as suas arrecadações e nenhum órgão que consiga fazer uma consolidação ou que se interesse em fazer essa consolidação. E esse é um de vários problemas que nós temos na administração pública, né? Esse senso de que isso não é meu e, portanto, eu não tenho maior responsabilidade, né? Ele é muito grande, é muito presente na administração, né? Essa história de que o patrimônio público é de todos e, portanto, eu sozinho, individualmente, não respondo, ele acaba permeando uma cultura de certa forma até de omissão, de letargia ou de certa desídia daquilo que é esperado num gestor de recursos, né? No setor privado não se vê isso dessa forma. O senhor acha que é por esse motivo que, por exemplo, o governo federal fechará este ano com a dívida pública atingindo 8 trilhões e 500 bilhões de reais? Não é por esse motivo. O governo federal ele tem uma tese de que o governo precisa gastar, não precisa ter responsabilidade fiscal, não precisa ter limites e que o governo é indutor da economia. O senhor está se referindo ao atual governo ou a todos os anteriores? O governo federal atual. Ah, bom. O governo federal atual. Essa dívida não surgiu no atual governo? Não surgiu no atual governo. Mas a cultura do Estado brasileiro é uma cultura de gastação. Sejamos claros, né? Diferentes partidos, diferentes períodos, assim, são algumas exceções que nós tivemos na nossa história de governantes que tiveram, primeiro, né, colocar em prática o conceito de responsabilidade fiscal, de gastar menos do que arrecadavam, de se preocupar com o perfil de dívida e que se preocupar em ter um caixa positivo para poder fazer investimentos e tudo mais. Via de regra, acaba que a gente vê muitas vezes os gestores fazendo um uso político-eleitoral do dinheiro público, né? Ou seja, tentam gastar tudo que está à sua disposição e mais o que não está à sua disposição do período do seu mandato para tentar fazer o melhor uso possível para seu próprio benefício e o futuro que acerte as contas. Né? Não caberia aos deputados federais, aos senadores exercerem essa... Deveria, não. Está inscrito na Constituição
que o legislativo cria leis e fiscaliza. O senhor acha que o grau de atenção à fiscalização, o exercício dessa responsabilidade é praticado ou não? Não, não é. E assim, esse é um dos meus maiores choques quando eu entrei na política, tá, Burdi? Bom, vamos lá, né? Minha formação é administração, eu sou especialista em finanças, trabalhei com a parte de marketing e comercial durante muitos anos e também trabalhei com consultoria. E quando eu entrei na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a primeira posição que eu ocupei na Comissão de Finanças e Orçamento foi vice-presidência e me deram já de cara no meu primeiro ano a relatoria do orçamento de Porto Alegre, isso em 2017. E eu lembro que a gente pegou aquela peça para relatar e eu comecei a adentrar os números e quando eu fui debater com colegas meus vereadores, ninguém sabia debater o tema. Havia confusão sobre regime de caixa, competência, sobre as entradas do que era receita imediata, o que era receita no prazo, o que era despesa imediata, o que estava empenhado, o que estava liquidado, grande confusão de conceitos e mais ainda confusão de volumes de recursos, a dimensão do volume dos recursos. E isso é muito presente nos parlamentos Brasil afora, né? Município, Estado e União. Se tu entrar no Congresso hoje para discutir orçamento federal, vou te dizer, dos 513 deputados lá, não deve ter 50 que sabem discutir orçamento de maneira mais aprofundada. Assim como na Câmara de Vereadores em Porto Alegre ou em qualquer outro lugar também, é uma minoria, 10% ser muito. O senhor vê isso também na Assembleia? Na Assembleia também. Por quê? Porque o deputado ele acaba sendo um perfil generalista, muitas vezes a eleição se torna muito mais uma competição de conhecimento, de imagem, ou de oratória, ou às vezes até de bondade, né? E acaba não se focando muito nas competências para executar o cargo, né? O senhor acha que isso vai mudar ou não vai mudar nunca mais? Olha, isso depende muito do eleitor, né? Se o eleitor não percebe isso? Eu acho que não. Eu acho que o eleitor tem... Assim, não vamos homogeneizar o eleitor, né? Porque o eleitor brasileiro, pega o perfil do eleitor porto-alegrense. Nós temos uma grande camada de eleitores que não se preocupa se o vereador que ele vai votar sabe ou não de finanças. Porque para ele, talvez, é importante que ele saiba sobre atendimento hospitalar, de posto de saúde. Ou então, que saiba sobre educação. Porque é a dor que ele está sentindo, né? É como ele enxerga o que é prioridade para ele. E isso é perfeitamente natural de uma democracia. Agora, é importante ressaltar que, da mesma forma com que a gente elege um parlamentar que entende muito de saúde, se ele não souber sobre finanças, ele pode votar um orçamento que é prejudicial para a própria saúde que ele diz defender, né? E isso acaba acontecendo muitas vezes, né? Tá cheio de gente por aí defendendo pautas apaixonadamente, sou da educação, sou da saúde, sou do esporte, sou do lazer, mas por não entender da parte financeira, acaba às vezes ajudando o Estado a se endividar e não ter dinheiro para executar as áreas finalísticas, né? Saúde, educação, segurança, por aí vai. Ou seja, né, é um contrassenso. E isso não se faz nem de má fé, muitas vezes é de boa fé, é muito mais de desconhecimento mesmo. E o eleitor, por também não ser um especialista no tema, né, e a gente ter um perfil de escolaridade baixo, um perfil de distanciamento do eleitor também com a política e um afastamento, né, um certo preconceito, e ao qual eu me incluo, porque eu também tinha um afastamento enorme da política. Na época eu estava na empresa, eu não gostava de política, não acompanhava, tinha pavor disso aí. Então eu faço um meia-culpa de alguém que não só passou a acompanhar, como agora faz parte, né? E enxerga essa diferença. O cidadão está preocupado em pagar seus impostos, em ver sua vida, em tocar suas atribuições. Ele não tem tempo para acompanhar. Por falar em impostos, o senhor é um crítico insistente em relação ao volume que sai do bolso dos brasileiros e chega aos cofres públicos. O que o senhor conquistou, o que o senhor obteve, o que o senhor alcançou até agora nesse seu combate? Olha, isso é muito interessante, né? Quando eu entrei em 2017 na Câmara de Porto Alegre, nós tivemos durante 3 anos consecutivos uma grande batalha de tentativas de aumento do IPTU por parte do então prefeito Nelson Marquesan. Durante 2 anos nós vencemos essa disputa, tanto no voto quanto também na justiça, né? Porque o Marquesan tentou botar em votação, inclusive o projeto de aumento de IPTU, quando ele conseguiu ter os vereadores na véspera do Natal e eu ajusei a ação naquela ocasião. Esses 2 anos, mais o final de um ano inteiro que ficou sem aprovar, aprovou no final do 3º ano, significaram cerca de, por volta de 300, 400 milhões de reais que deixaram de sair do bolso do cidadão para ir para os cofres da prefeitura. Eu lembro que a gente chegou a fazer uma conta na campanha de 2020, Burdi, quando eu fui para a reeleição, lembro que eu me reuni com um grupo de empreendedores e muitos tentando ver na planilha, por que vale a pena votar em ti, Camozotto? Por que vale a pena? Aí eu falei sobre questões ideológicas, né? Visão de mundo, princípios e tudo mais. Bom, mas já que todo mundo aqui é comercial e dono de empresa, vamos para a parte prática. Quanto que eu economizei para o bolso de vocês?
Foram 300 milhões de reais, dividido pelo número de matrículas ativas comerciais em Porto Alegre, 3 mil reais para cada um eu economizei. Aí ele, então vale a pena votar porque economiza 3 mil reais. Grosso modo, fiz esse cálculo superficial aí para dar esse entendimento. Mas depois nós tivemos também disputas quanto ao aumento de ISS, depois tivemos a revogação do aumento de IPTU, que acabou se concretizando já na gestão de Sebastião Melo. Na gestão Eduardo Leite, nós evitamos também durante 2 exercícios aumentos de ICMS, depois nós perdemos através de um decreto que o governador colocou na véspera das enchentes, tirando isenções fiscais de produtos da cesta básica. Mas é preciso também, Burdi, e tu és qualificadíssimo como jornalista nesse tema e compreende isso muito bem, mas quem está nos acompanhando, é importante sempre ter isso em mente, que o aumento de imposto ele é consequência do aumento do gasto. Depois que você contrata uma despesa, o aumento de imposto ele vem ele vem engatado, porque tu vai precisar pagar aquela despesa. E aí tu vai pagar o imposto daquela despesa contratada, seja aumentando o imposto diretamente na alíquota, seja através de dívida feita para você pagar no futuro, ou em precarização de serviço no presente. Tu paga, de qualquer jeito tu paga. Então a luta de quem não gosta de pagar imposto tem que ser a luta de reduzir o tamanho do Estado, do gasto público, para que se concentre nas áreas essenciais. E por isso que eu brigo tanto com questões como, agora recentemente, a quadra de beach tênis do governador, que ele construiu no Palácio das Hortênsias. Ou fiz a briga também sobre o jatinho, ou fiz a briga também sobre o documentário de autopromoção, ou fiz a briga sobre botar recursos na Portela, em escola de samba. Também brigamos sobre a questão de contratar 2.600 funcionários temporários após as enchentes, muitos deles músicos, sociólogos, historiadores, nada a ver com reconstrução e tantas outras coisas, como, por exemplo, combater privilégios na Assembleia e fora dela. Juízes se autoconcedendo auxílio creche, retroativo, ou então defensores se autoconcedendo licença compensatória, 3 dias trabalhados para 1 dia de folga além das férias. Isso tudo a gente paga. O senhor sabe qual o valor, qual o gasto com a construção da cancha de beach tênis? O que a gente conseguiu apurar, Burdi, foram em torno de 20 mil reais entre areia, brita e manta, tá? 20 mil reais é irrisório no oceano de despesas que tem no Estado. Agora, é claramente simbólico que durante uma reconstrução do Estado após enchentes, que tem tantas demandas, tem tantas coisas que precisam ser priorizadas, o governador vai lá e construa uma quadra de beach tênis. Ainda mais quando a gente olha para essas últimas decisões, um tanto quanto equivocadas, na minha opinião, de tentar comprar um jatinho com dinheiro do Fundo da Reconstrução, eram 90 milhões. Depois tentar colocar dinheiro na Portela, Escola de Samba do Rio de Janeiro, não divulgaram quanto o valor seria. Fazer um gasto de em torno de R$500 mil com autopromoção no documentário e por aí vai. Ou seja, mostra muito mais uma postura de uma liderança que não dá exemplo. Porque se o líder máximo do Estado, que é o governador eleito pela população, não tem uma postura de mostrar uma certa austeridade, um certo exemplo no uso do recurso público, claramente isso acaba espelhando cadeia abaixo, Ninguém se sente tão responsável também de fazer suas economias. E eu vou dar um dado aqui, Burdi, que eu ainda não falei em nenhum outro lugar, mas que nós apuramos um outro elemento que é muito simbólico sobre isso. Neste ano de 2025, até agora, hoje nós estamos no dia 21 de agosto, ou seja, desde o 1º de janeiro até 21 de agosto, já foram comprados cerca de 500 milhão de quilos, cerca de 500 quilos de filé mignon e picanha apenas para o Palácio Piratini e Hortênsias. Então, nós nem chegamos ainda na Semana Farroupilha, mas nós já temos meia tonelada, Meia tonelada é o correto. Meia tonelada de filé mignon e picanha, para não dizer todo o resto de alimentos. Nos chamou muita atenção esse volume, Porque, embora seja, mais uma vez, em termos orçamentários, num orçamento de 80 bilhões de reais, irrisório, mas em termos de conduta e postura, revela uma despreocupação em dar exemplo, Uhum. O senhor acompanha esses dados pelo Diário Oficial? Sim, acompanhamos pelo Diário, exato. Uhum. Então não tem como o governo escapar e comprar e ninguém ficar sabendo. Tem que ler o Diário Oficial. Olha, se está fazendo alguma compra fora do Diário Oficial, aí eu não saberia dizer, teria que fazer um outro tipo de investigação, mas o que a gente pôde apurar é esse valor que já foi feito e entregue, Uhum. Qual a estratégia para enfrentar a dívida do Rio Grande do Sul, que hoje anda ali em torno de 105, 106 bilhões? Por volta disso, Para uma arrecadação em torno de 82, 83 bilhões. Quer dizer, o que nós devemos é mais de uma arrecadação anual. Pois é, esse é o grande dilema do Estado do Rio Grande do Sul, Burdi? E quando a gente olha um cenário fiscal desafiador em termos de país, com taxa de juros em alta,
um cinto apertado mesmo da situação do Brasil, porque querendo ou não, se tivesse uma situação mais confortável financeiramente no país, tu poderia ter negociações de dívida mais favoráveis para o Estado e para as dívidas dos outros estados também, com alíquotas inclusive mais favoráveis para se conseguir colocar esse pagamento ao longo do tempo. Mas neste momento, eu acho que este vai ser o principal tema da próxima campanha em 2026, porque o Eduardo Leite não precisou pagar quase nada da dívida ao longo dos seus 7 anos de mandato, vai fechar 8 anos de mandato aí, pagou um mês ou outro só, né? Ele não precisou pagar durante a pandemia, não precisou pagar depois por conta das enchentes e ainda teve a liminar que corria ao longo do início do seu mandato, ainda desde a época de Sartori, que permitia que ele não pagasse parcelas da dívida do Estado. Só que quando a gente olha para esses cerca de 82 bilhões, a gente teria hoje um comprometimento de em torno de 2 a 3 bilhões de reais mensalmente, né? 2 a 3 bilhões de reais mensalmente com esses pagamentos. Bom, se a gente for olhar o universo de recursos disponível que tem no Estado, comprometeria todos os investimentos do Estado. Ainda faltaria dinheiro. Para não dizer que não teria reajuste salarial para ninguém, nem para recompor a inflação. Significa dizer que o próximo governador, que não vai ter toda essa conjuntura, ele terá um desafio financeiro muito significativo pela frente. Ou seja, nós voltaremos a discutir reformas. Precisaremos voltar a discutir reformas. Além disso, nós precisaremos estabelecer uma base de negociação, mais uma vez, com o governo federal sobre as condições de pagamento. E aí eu torço muito para que nós tenhamos na presidência da República um presidente que valorize responsabilidade fiscal, ao contrário desse que está aí hoje. Vamos agora falar sobre vencimentos funcionários, especificamente na área do magistério. Eu lembro que no dia seguinte à posse do governador Amaral de Souza, no Palácio Piratini, no dia 15 de março de 1979, no dia seguinte, estourou a primeira greve do magistério no Rio Grande do Sul. E, na sequência, praticamente tivemos em todos os anos greves, criando distúrbio nas famílias, porque o pai trabalhava, a mãe trabalhava, onde é que ia deixar a criança, um familiar, tinha que contratar alguém. Além da perda da aquisição do conhecimento, dos conteúdos. E desde então, hoje já não são realizadas com tantas frequências as greves. Por quê? Porque os canais se intercomunicam e a direção sindical do CEPER sabe que não tem como aumentar salários, né? Fazem um movimento político, mas a greve não se consolida. E nem as assembleias que lotavam o Gigantinho, hoje elas se resumem a reuniões em pátio de uma escola maior. Existe solução para compatibilizar um salário considerado digno e o caixa falido do Estado? Como resolver essa reclamação tão insistente e considera justo? O senhor considera justa a reivindicação do magistério ou não? Olha, minha mãe é professora do Estado aposentada, tá, Burdi? Então ela sofreu na pele aí, ela, minhas tias, boa parte da vida recebendo um salário incompatível com as atribuições e com a responsabilidade que era exigida, e durante anos também recebendo salário parcelado, né? Então, eu considero, obviamente, legítima o reclame de todos aqueles profissionais que têm aí uma responsabilidade, especialmente na educação, que é uma área tão importante, e acabam não tendo um reconhecimento compatível com a sua responsabilidade. O que não me faz também achar que vai cair dinheiro do céu e que é possível fazer qualquer tipo de arranjo, né? O fato é que quando a gente olha para a história do Rio Grande do Sul, e tu falaste sobre 79, né? Tu vê, de lá para cá, o que nós tivemos também foi um cenário de absoluta ficção financeira. E eu explico, né? Muitas pessoas, muitos professores do Estado, mesmo com salários pequenos, acabaram se aposentando muito cedo e sem ter uma garantia de recebimento das suas aposentadorias para a sua sobrevida. O que eu quero dizer com isso é que passarão mais tempo recebendo aposentadoria do que contribuindo, né? Ou seja, do ponto de vista contábil, isso é absolutamente insustentável, né? E essa é uma das realidades que nós temos hoje no Estado para tantas carreiras, né? Agora, como é que a gente consegue dirimir essa questão, fazendo com que a educação possa receber salários justos, dignos, que a gente não descontinue esses serviços e que, ao mesmo tempo, a gente consiga fazer com que a conta caiba dentro do Estado? Bom, eu entendo que, primeiro, tem um legado que nós vamos precisar administrar de tudo que foi feito de decisão no passado, que foi equivocada, mas que foi feito. Foi contratos firmados, temos que honrar isso, né? Inclusive, agora esse debate sobre precatórios que está lá no Congresso Nacional, de tentar aliviar as prefeituras perdoando precatórios, isso é calote generalizado na população, né?
É um absurdo isso, né? Então, assim, não podemos ser inconsequentes. Por falar em calote, eu faço um parênteses. O governo agora fez um acordo exigindo que o credor abra mão de 40% do que tem a receber. Reclamou, a justiça reconheceu, deu sentença, a sentença transitou em julgado e na hora de receber 40% a menos. O senhor acha isso ético, moral, legal? Legal é, porque arranjaram no Congresso Nacional um modo de aplicar o calote, porque precatório nada mais é do que o calote oficializado. Burdi, se tu tá caminhando na Voluntários da Pátria, um sujeito chega, ele bota uma arma na cabeça e diz, me dá teu paletó, teus sapatos e teu cinto, pode ficar com as calças e com a camisa. O que é isso? Não, eu não estou aqui discutindo a necessidade que as pessoas têm. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente acabou legalizando, de certa forma, o assalto. É um assalto. Bom, então tá, então concordamos. Né? Legalizamos o assalto. Só que a gente faz de uma maneira pomposa, né? Mas se a gente fosse olhar para a filosofia da questão, é uma chantagem e assalto. Você vai receber, mas dá um desconto aí, 40%, vai ficar no nosso... A mesma coisa que os precatórios não pagos, né? É assalto. Subtraímos bens das pessoas, frutos do trabalho dessas pessoas, e vamos dizer que nós não vamos pagar elas, né? Então, assim, o ponto, quando eu olho para a educação, por exemplo, né? O que eu imagino, o que eu tenho de visão de Estado para organizar isso? Eu acho que cada vez mais, com a curva demográfica que nós temos aí pela frente, redução do número de crianças, também com o desafio fiscal que nós temos, que é inerente ao Estado do Rio Grande do Sul e também ao Brasil, a gente vê cada vez mais novos modelos de contratação. E aí eu acredito muito mais em modelos de contratação como as parcerias público-privadas para a educação, que já acontecem na Europa, acontece nos Estados Unidos, no Canadá, né? Desde compra de vagas, né? Então, em vez de contratar um professor para ficar com ele por 40 anos, tendo que assumir seu salário, aposentadoria, benefícios e tudo mais, além de que tu congela, de certa forma, um volume de trabalho projetado no futuro que tu não sabe se vai se concretizar, porque tu congela, tu contratou o professor, tu assume que vai ter criança para ele dar aula por 40 anos. A gente não sabe se isso vai acontecer. Aliás, provavelmente não terá. É mais fácil tu pegar e comprar vaga, faz uma compra com uma OSC, né, uma sociedade sem fins lucrativos ou uma escola privada, e aí tu estabelece um contrato anual, bianual ou de quinquênios, enfim, como se quiser. Ou então dá o dinheiro para a família como uma espécie de bônus de educação. E a família pode fazer a escolha de uma escola privada para matricular seus filhos, né, que é o chamado voucher aí, né, mas é o bônus de educação, de certa forma, né? Então tu empenha um valor financeiro onde a família pode ser acreditada e ela só pode fazer o gasto com matrícula educacional. Então, são alternativas que se tem hoje mais modernas para fazer o melhor uso do recurso público, né? Vamos agora voltar ao plano geral. Eu entrevisto muitos empresários, empreendedores que vêm ao Rio Grande do Sul com interesses em aqui se estabelecer e eles me fazem uma pergunta: como é que um Estado tão rico em recursos humanos, vocês têm conhecimento, vocês têm universidades extraordinárias, têm capacidade de transferir conhecimento, vocês vivem no Estado com uma diversidade geográfica, com todos os recursos, só não temos petróleo, de resto nós temos tudo. E temos na costa petróleo, nós ainda faremos a exploração do petróleo na nossa costa, não vai demorar muito. E como é que o Estado está tão afundado em dívidas, é pobre, não consegue investir? Eu me lembro a primeira entrevista concedida pelo então governador José Ivo Sartori, no Palácio Piratini, uma semana depois da posse, em que ele trouxe a equipe técnica e projetaram slides, recursos para cá, recursos para lá. Eu fiquei observando e esperando, digo, mas onde é que estão os recursos de investimento? No primeiro ano do governo José Ivo Sartori, o recurso disponível para investimento era zero. Zero, disse o técnico da Secretaria da Fazenda. E ninguém ficou ruborizado. Todo mundo. Claro que era consequência de um problema do governo anterior, herdaram um abacaxi enorme. Mas eu não vi reação nenhuma na Assembleia, não vi nenhuma reação da Fiergs, ninguém, da FEComércio. Parece que eles vivem
o setor público é um satélite ou um outro planeta? Como é que esses assuntos... Eu só vejo os empresários comparecerem na Assembleia Legislativa e sei qual a reação dos deputados quando tem uma votação importante. E um deputado, no salão Júlio de Castilhos, cutuca, o que eles vieram pedir? Eles só vêm pedir. E eu acho que eles não tomam uma atitude mais rigorosa, mais frontal, porque eles têm medo da perda de benefícios. E o que o senhor nos diz, então, sobre os benefícios que o setor privado, as empresas, têm em relação ao pagamento de impostos? Os tais de incentivos fiscais, isenções fiscais, que ninguém sabe e ninguém viu, porque existe uma espécie de vedação da divulgação. Dá para conviver com uma circunstância dessas? Eu vejo assim, Burdi. Primeiro, né? O Estado brasileiro é um Estado paquidérmico, inchado, ineficiente e tem sucessivas más gestões que administram péssimas decisões. Isso faz com que a gente tenha, justamente, pouquíssimo volume de investimentos, uma capacidade de produzir riqueza limitada por consequência disso, ao mesmo tempo, a gente sufoca quem empreende, quem trabalha, quem investe e inova, né? As isenções fiscais no Brasil até é interessante, porque, por exemplo, tu pega uma parte da esquerda condena muito as isenções e benefícios fiscais. Mas quando a gente olha para o emaranhado que se tornou o Brasil, e o Estado do Rio Grande do Sul também é um deles, assim, é como se a gente tornasse tudo difícil para tentar vender uma facilidade. Não? A isenção fiscal ela é meio que assim, eu vou afrouxar um pouco a corda do teu pescoço. Né? Eu gostaria de viver num país onde nós pudéssemos ter um cenário onde benefício fiscal e isenção fiscal não fosse concedido. Porque, inevitavelmente, tu está privilegiando uns em detrimento de outros quando tu faz isso. Tu vai agir seletivamente. Isso é ruim para a economia. É melhor que a gente tenha uma economia mais livre, um Estado mais leve, menos pesado. Não temos assim leve, não temos leve. A pergunta é a seguinte, o senhor tem conhecimento do benefício que isenção fiscal para o setor X, Y, Z traz ao consumidor final? Nós temos conhecimento disso? Varia muito conforme cada setor, né? Tem setores que a gente não consegue ter acesso aos dados porque tem algum tipo de sigilo estratégico ou mesmo sigilo financeiro por questões de competitividade daquela empresa, né? E coisas do gênero. Mas, em geral, o que a gente vê são setores que têm algum tipo de benefício para não perder aquele setor para outro estado ou para outro país. E aí, de novo, é aquilo que eu falei antes, né? A gente torna o estado tão difícil de empreender que se a gente não consegue dizer assim, vamos tirar um pouco o pé do pescoço dele, senão ele vai embora. Não é esse o tipo de Estado que nós deveríamos montar, né? Não é essa visão de país que nós deveríamos ter. O Estado brasileiro e o Rio Grande do Sul, ele é uma sucessão de péssimas decisões de gestão sendo cometidas. A gente hoje, quando a gente pega assim, os rankings de competitividade nacional, onde é que o Rio Grande do Sul é bom, onde é que ele é ruim? Por que a gente se tornou tão pobre? Bom, primeiro de tudo, solidez fiscal. Desgraça, um dos piores estados do Brasil em solidez fiscal. Isso significa que nos últimos 30 anos nós não investimos em infraestrutura e qualificação da nossa educação, do nosso tudo mais. Investimos, pedindo dinheiro emprestado e aumentando a dívida. Mas não foi investimento, Burti, sabe por quê? Porque durante esses últimos 30 anos, o valor que a gente direcionou para isso era basicamente aumento orçamentário, aumento de salário e não política pública de desenvolvimento de aprendizagem. Mas como foram construídas estradas, houve... obra aqui, obra ali. Pontualmente, né? Assim, vamos lá. Solidez fiscal é o primeiro item. O segundo item é insegurança jurídica. A gente tem um judiciário caro, demorado, e a gente tem uma série de intervenções de Ministério Público, ambiental, trabalhista, que aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente traça um paralelo com outros estados, nós somos muito mais rigorosos, tá? E isso, as empresas enxergam isso, né? E elas optam, muitas vezes, por não fazer investimento aqui, porque aqui a justiça trabalhista vai penalizar mais, autuar mais, fiscalizar mais, ou mesmo ambiental, vai incomodar mais. Tu falaste sobre riquezas naturais, por exemplo. Bom, a gente tem uma região carbonífera aqui que tem fosfato no subsolo. A gente traz fosfato da Rússia e a gente não é liberado para minerar aqui, por conta de um preconceito com mineração, para ficar só nesse exemplo. Para fazer barramento de água, para conseguir ter irrigação, onde nós sofremos anualmente com estiagem, é outra briga ambiental. E por aí vai. Então, a gente se auto-boicota também por conta dessas coisas. E, por último, não menos importante, terceiro gargalo de competitividade é logístico. A nossa infraestrutura logística é de péssima qualidade e extremamente escassa. A gente, basicamente, é dependente do modal rodoviário de baixa qualidade. Temos um aeroporto internacional, um porto estatal em Rio Grande e só.
E a gente ainda está na região mais ao sul do Brasil, tendo que trazer matéria-prima da região sudeste e centro-oeste para produzir aqui, para mandar de volta para os consumidores de lá, por carreta. Isso é uma loucura, porque é muito caro. Esta é a TV Minuano, canal 525, esse é o programa Resumindo. E nós estamos entrevistando o deputado estadual que integra a bancada do Novo na Assembleia Legislativa, o deputado Felipe Camozzato. Antes de passarmos para o cenário nacional, que está tão conturbado, um resumo sobre a CPI das concessionárias. CPI das concessionárias. Olha, eu acho que é uma CPI que está com um foco, já perdeu o objeto. Tá? Ela nasce com uma série de denúncias de mau atendimento de serviço decorrentes de um vendaval ocorrido há mais de um ano. Isso, ela está focada mais na energia elétrica. Isso, CE Equatorial e RGE. Aliás, a RGE só foi incluída quando eu liguei para o deputado Miguel Rosseto e falei, olha, vocês estão fazendo na CE Equatorial porque ela foi a última a ser privatizada, mas os indicadores da RGE estavam piores de restabelecimento da energia naquele vendaval e vocês estão ignorando porque ela não foi privatizada. Ou seja, vocês querem debater privatização, vocês não querem debater qualidade de fornecimento de energia, vocês querem fazer debate ideológico. Não contem comigo. E eu não assinei ela. Bom, passado um ano, o que nós tivemos foi só uma reorganização de assinaturas para fazer um desgaste político-eleitoral em torno de um tema que, na minha opinião, não deveria ser objeto de CPI. Qualidade de atendimento de serviços é agência reguladora, é matéria legislativa ou executiva, ou mesmo de agência, e no mais é judicial, não é numa CPI. Mas, enfim, a CPI serve para dar resposta política. Eu sei, isso eu acompanho já há bom tempo e tenho todo o histórico da CPI. Agora, a nossa agência de regulação, que foi criada com tão boas intenções, cabra nova, furou o pneu, né? Furou o pneu. E aí tem a reclamação, no auge da crise, a presidente veio dizer, o nosso problema é a falta de funcionários, temos apenas 70 funcionários, não dá para funcionar com menos de 120, e a população debaixo d'água, perdendo patrimônio conquistado, com muito suor, com muito trabalho. Que 70 funcionários resolve com 7. O que a agência reguladora tem feito em benefício da população? O modelo norte-americano, o algodão entre os cristais e tal, não resolve absolutamente nada. Eu acho que vocês tinham que fazer uma CPI sobre a Agergues. Olha, de novo, né? Acho que a CPI ela precisa ter fundamentos de investigação, ilegalidades, irregularidades e tudo mais, que eu não encontrei, por exemplo, nesse caso das concessionárias de energia, embora eu concorde com as reclamações de má qualidade de atendimento. Mas tu tens um ponto interessante, né? Agora, quando a gente pensa, o modelo estatal, ele não funciona, é ruim, é lento e produziu resultados péssimos, né? A gente ia ter a CE estatal descredenciada do serviço de distribuição de energia pela má qualidade recorrente de serviços que a própria ANEEL fazia essa avaliação. Ela ia descredenciar. Então, nós teríamos que fazer alguma coisa com ela porque teríamos que trocar de fornecedor. Mas, fato é que, quando a gente faz concessões no Brasil, e a gente está aprendendo esse ferramental que é recente, 15, 20 anos, né, em comparação com Estados Unidos, Reino Unido ou outros países da Europa, já tem lá 50, 100 anos. Né? A gente tem realmente um problema de governança aqui. Por que o Estado não pode contratar agências privadas, por exemplo, para fazerem acompanhamento de contratos? Né? A gente fica também, de certa forma, dependente. Até pode, né? Tem alguns consórcios de municípios que fazem contratação. São concorrências saudáveis para esse tipo de modelagem. E eu acho que tem que ter algum tipo de punição também, no caso de ineficiências de fiscalização, que me parece que não está muito claro também isso. Né? É fato que a Agergues pegou muito mais atribuições porque aumentou o número de concessões e privatizações. Então, eu entendo, de certa forma, o reclame da Agergues. Mas nós precisamos, sim, que concessões só funcionam bem quando o edital é cumprido e quando tem um bom edital. E, neste caso, a gente tem uma dificuldade de acompanhar o edital e o cumprimento dele, e aí precisa pensar em melhor governança. Do Estado, vamos para o plano nacional. Como é que o senhor está vendo o enredo da possível fuga que não se consumou, que vira o país para uma polêmica? As manchetes são incríveis e os editoriais também. Né? Hoje o Estado de São Paulo pegou duro, pegou firme, pegou na jugular. Folha de São Paulo. Ativismo de Dino, está se referindo ao ex-comunista. Ele ainda é ex-comunista ou ainda é comunista? Flávio Dino, ministro. Não sei se existe ex-comunista. Existe ex-comunista? Acho que não existe. Não sei. Ativismo de Dino cria uma barafunda. No afã de proteger o colega Alexandre de Moraes de sanções aplicadas pelos Estados Unidos, o ministro coloca o sistema financeiro do país em dilema.
perda de 42 bilhões e ainda sorriu, né? Sorriu. Mas será que eu fiz isso mesmo? Bom, é uma... E título do editorial do Estado de São Paulo: A tirania das liminares no Supremo. Decisões monocráticas como a de Flávio Dino deveriam ser exceções, mas se tornaram regra. E a confusão absoluta de um Supremo que perdeu completamente o prumo. Né? Quem lê a história do Supremo Tribunal Federal, quem lê o livro do Aleomar Baleeiro, mestre do direito das finanças, sabe o que foi o tribunal. E nós sabemos hoje porque eles estão frequentando praticamente as páginas policiais, não? Pois é. Burdi, eu fiz uma homenagem esse ano para o centenário de Paulo Brossard. Que foi meu professor. Eu tive a honra de ser aluno do professor Paulo Brossard. E aí tu olhas muitas das manifestações, seja nos autos, seja em tribuna, é uma coisa incomparável que a gente vê Eu lhe hoje, parabenizo pela iniciativa, acompanhei a sessão. E assim, realmente, assim, eu acho que é sintomático que nós tenhamos chegado onde nós chegamos. Afinal de contas, foram indicados pessoas que sequer deveriam ter sido aprovadas na sabatina do Senado. Ou seja, o Senado finge que está fazendo o trabalho, o Supremo hoje finge que está sendo Supremo. É ridículo. Né? Porque assim, ex-advogado de presidente de partido, amigo do amigo, do meu pai, no caso. Aí, ex-ministro, o outro sai do Supremo para virar ministro. Onde é que isso vai parar, deputado? Aliado político. É óbvio que tu vai ter uma desmoralização institucional e é óbvio que tu vai ter uma desfuncionalidade institucional e constitucional, que é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo, Burdi, um estado de exceção. Simples assim. Estado de exceção. O que é um estado de exceção? Estado de exceção é quando você excepcionaliza a legislação vigente aprovada pela população, seja na sua Carta Magna, seja a legislação aprovada pelo Congresso, e você faz as decisões pela ocasião, que é o que acontece hoje. E aí, o Senado, que em tese é o remédio constitucional para esses abusos, ele está em conluio, acovardado, omisso, escolha a palavra, mas ele está ajudando a fazer com que a Constituição seja rasgada e que nós permaneçamos vivendo um estado de exceção. Isso é muito perigoso, Burdi, porque toda vez que a gente entra num momento como esse, de crise institucional, desta forma, eles são momentos que precedem rupturas. Porque vai tensionando o tecido social. E todos os elementos de alerta estão aí. Então, assim, nós precisamos ter uma saída democrática, uma saída republicana para isso. Porque senão, olha, é difícil projetar o que vai acontecer. Mas certamente não vai ser bom para a população, como já não está sendo. Os investidores estão indo embora, o Brasil está perdendo a credibilidade internacional, está dando vexame, o cidadão não confia mais nem no processo eleitoral. Né? O radicalismo tomou conta dos debates, não se discute mais a agenda de governo em nenhuma instância. A gente não consegue mais confiar em decisões nenhuma decisão. Sabe, tudo parece que é uma agenda oculta de alto interesse. Então, assim, isso é a degradação completa de uma nação. Deputado Felipe Camozato, vamos para a órbita internacional. Por ordem de Donald Trump, o litoral da Venezuela vira um barril de pólvora. Olha, eles mandaram para lá, um time pesado, hein? 4.000 fuzileiros navais. Olha, eu li o relatório, é assustador. Qual é a sua opinião sobre esse episódio? Olha, minha opinião, primeiro, né? Eu achei interessante que eu estava vendo em um certo veículo de imprensa muito popular aqui no nosso estado, que os Estados Unidos estaria armando um golpe contra o Nicolás Maduro. Aí eu pensei, então, tô de sacanagem, né? O cara acabou de fraudar uma eleição e a fraude ser reconhecida internacionalmente. E o golpe é dos Estados Unidos, é golpe no golpista, né? Quando bandido rouba bandido, o que é? Mas enfim, fato é que os Estados Unidos vem escalando um entendimento para intervir no regime Maduro. Porque ele vem cortando relações, vem fazendo classificação dele como uma liderança de narcoterrorismo, colocando o entendimento do seu grupo como um grupo terrorista que ameaça os Estados Unidos e a população americana, e ele vem aos poucos trazendo um entendimento que justifica uma intervenção militar. A questão que eu acho é que não vai ser boots on the ground, né? Eu acho que não vai ser exército desembarcando para fazer guerra. Eu acho que tudo está se desenhando para que ou se tenha
de certa forma, uma ameaça militar para produzir uma negociação, ou vai se fazer uma operação específica de, né, captura e remoção, né, dele, de seus principais aliados, algo do gênero. O fato é que a coisa está realmente muito atípica, mas há muito tempo a gente já vinha vendo a coisa degringolar. Aliás, o que a gente deveria estar estranhando enquanto brasileiros é todos aqueles que não deram o sinal amarelo quando o Brasil vinha se aliando até por tempo atrás com a própria Venezuela. O Lula, neste mandato, recebeu o ditador Maduro de tapete vermelho. Então, isso é muito perigoso. Eu vou lhe contar um episódio, vou contar aos telespectadores, um episódio ocorrido por ocasião do primeiro Fórum Mundial, realizado em Porto Alegre. O Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial. 2002, num sábado à tarde, a Assembleia era evento, local de conferências, de palestras, de eventos, e o Chávez veio a Porto Alegre. E o governador Germano Rigoto, por questões protocolares, recebeu, né? Recebeu, conversaram lá no primeiro andar um pouco, no Salão Negrinho do Pastoreio, e chegou o momento da saída em que o Chávez gostou muito do palácio e ele chegou numa das portas, janelas, portas altas, né, com sacada. Ele chegou e tinha uma praça da Matriz tomada, né, por militantes da esquerda. E ele foi, eles deliraram, aplaudiram, demoradamente, ele acenou e tal. E o governador, quando ele se afastou 2 passos, o governador Germano Rigoto cometeu a ousadia ou o crime de também aparecer assim, deu 2 passos e chegou para olhar quem estava lá embaixo. Ele tomou uma vaia, olha, muito mais forte do que a vaia que a gente costuma ouvir na Arena ou no Gigante. A massa da esquerda enlouqueceu. Quer dizer, eles não conseguiram perceber que não era o governador do PMDB, era o Estado que estava recebendo uma autoridade, um presidente de um outro país, ditador, não ditador, esquerda, direita. Então, esse comportamento da massa, eu só quis fazer esses parênteses, mas eu quero voltar nos últimos 3 minutos do programa a uma questão que nós já tratamos, eu vou voltar a referir, porque é o editorial de hoje do Jornal do Estado de São Paulo, de uma questão que o senhor bate seguidamente nesse assunto. Leio o texto, curto. Em 2014, o ministro Luiz Fux concedeu por liminar auxílio moradia a todos os juízes e procuradores e só revogou em 2018, após um acordo de aumento salarial, um caso claro de chantagem corporativa. E há anos, Dias Toffoli vem anulando condenações da Lava Jato em choque com decisões colegiadas. É a crítica à decisão monocrática. Mas, durante 4 anos, por uma decisão monocrática, atendendo uma reivindicação corporativa, foi mantido. Então, quando dizem, mas um juiz de primeira instância toma uma decisão monocrática. Sim, a instância é aquela. Agora, quando chega a nível de colegiado, como é o Tribunal de Justiça do Estado, o Supremo Tribunal, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, são decisões colegiadas e não monocráticas. Durante 4 anos se manteve o aumento salarial. Por quê? Porque o senhor Luiz Fux atendeu a reivindicação dos seus companheiros de categoria. Uhum. A sua avaliação sobre esse assunto, para nós encaminharmos o fecho do programa, que passou tão rápido. Mas esse é um dos sintomas do patrimonialismo brasileiro, né, Burdi? A gente, infelizmente, a gente tem uma lógica de inversão completa das coisas, né? O cidadão brasileiro, né? A gente é um país pobre, a gente precisa se dar conta disso, embora nós tenhamos muitas riquezas em potencial, riquezas naturais, riquezas humanas e tudo mais. O fato é que a renda, o PIB per capita médio do brasileiro, ele é metade do argentino, ele é quase 1/3 do uruguaio. Nós somos um país pobre e, além disso, nós fazemos os pobres brasileiros trabalharem e pagarem impostos, uma carga elevada, quase metade de tudo aquilo que eles produzem é entregue para o Estado fazer concessão de benefícios e privilégios como esse para as mais altas castas, né?
Então, isso é uma completa inversão de valores. Ao mesmo tempo, a gente coloca um sem número de barreiras para quem trabalha, empreende, cria riqueza para poder desempenhar o seu trabalho, poder fazer esse país prosperar. Então, nós somos uma sociedade que ela é completamente disfuncional, né? Que ela pega dos pobres para dar para os ricos e, ao mesmo tempo, impede os médios e os pobres de prosperar porque toma deles toda vez que eles têm algum fôlego de riqueza. Então, a gente não consegue nem investir. É uma armadilha de pobreza. Uma armadilha de pobreza. E a sociedade que paga a conta, o pobre e a classe média, muitas vezes só paga e não se dá conta de que ela há muito tempo já virou escravo desse sistema. Deputado estadual Felipe Capozato, da bancada do Novo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, agradeço muito por ter vindo ao estúdio e nos ter proporcionado uma conversa. Fizemos um resumo, demos um giro enorme, resumindo sempre assuntos de grande interesse público, visando o aperfeiçoamento da democracia, das condições, num Estado tão rico, num país tão rico, que nós queremos que seja o país do desenvolvimento, a realização pessoal e profissional de todos. Lhe agradeço muito pela vinda. Obrigado. Um grande abraço, sucesso. E parabéns na empreitada. Sucesso para nós aí. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui e ficamos à disposição na Assembleia para quem quiser seguir a conversa. Ok. Agradeço por sua vinda e agradeço a todos os que nos acompanharam. Um grande abraço e até amanhã. Continua.